Olá, meu nome é Maria Flávia Barbosa Xavier. Eu fui bolsista de iniciação científica do PIBIC CNPq no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. A minha orientadora foi a professora doutora Ana Paula Nunes Chaves. O título do projeto foi A Educação pelas Imagens da Amazônia, uma análise das narrativas visuais na National Geographic. Esse projeto de pesquisa está vinculado a um grande projeto do Grupo Atlas, que é o projeto O Poder das Imagens e Suas Geografias, uma análise da pedagogização visual em discursos e narrativas sobre o espaço. Dentro deste grande tema, foi escolhido trabalhar com a revista National Geographic e dentro dela eu escolhi trabalhar com a Amazônia. As palavras-chave do meu trabalho são cultura visual, educação geográfica e a floresta amazônica. Então, como é que essas narrativas dentro da National Geographic nos educam sobre a floresta amazônica? A educação geográfica, ela constrói na nossa cabeça uma narrativa visual. Ela constrói conceitos e ela e dá a noção de território. Através dessas diferentes imagens, a gente constrói a nossa visão de mundo. A gente consegue imaginar um espaço distante e identificar as paisagens mais distintas que tem no planeta. Essas imagens, qualquer uma delas, seja mapa, foto, figura, elas são utilizadas para ensinar geografia. E elas nos educam muito sobre as características físicas dos espaços. E representam, com elas a gente pode ter uma ideia da representação da fauna, da flora, do relevo. E elas podem nos apresentar influências culturais e sociais dos povos que estão ali habitando essa paisagem. O objetivo dessa pesquisa tem como identificar as narrativas visuais sobre a Amazônia divulgadas pela revista National Geographic como intuito de problematizar a educação pelas imagens e a construção de determinada cultura visual sobre a floresta brasileira. A National Geographic ela é uma revista que ela tem esse layout com esse quadrado amarelo e o fundo preto. Como é que foi feita essa pesquisa? Primeira coisa, o arquivo da National Geographic Magazine, da revista, ele é disponibilizado gratuitamente desde o ano de 1888, quando a revista foi fundada, até o ano de 2021. Mas o trabalho foi feito com as revistas de 1888 até 2020. Então, primeiro foi feito um levantamento de todas as reportagens que o Brasil é o tema central. E depois, essas reportagens elas foram categorizadas por assuntos comuns. Como, por exemplo, qual dessas fala sobre a Amazônia, sobre os índios, sobre água, sobre relevo. E a seleção temática escolhida por mim para o meu trabalho foi a Floresta Amazônica, que totalizou 24 reportagens de 1888 até 2020. Como resultado dessas análises, eu comecei em 1928, que foi a primeira reportagem em que aparece a Amazônia sendo publicada. E até a década de 60, de 1928 até a década de 60, a Amazônia, o bioma da Amazônia era representado como se ele fosse apenas em território brasileiro, como dá para ver nesse mapa aqui embaixo. Ele foca como se fosse todo o Brasil. E as primeiras imagens, elas eram em preto e branco. A partir de 1950, elas começaram a ser coloridas. Entre 1960 e 1980, a gente passou pela ditadura militar no Brasil. E durante a ditadura, teve a expansão no norte do país, que foi chamado de milagre econômico, né? O milagre econômico da tal ditadura. As narrativas, e elas contrapõem a ideia da valorização das empresas e uma subvalorização da cultura dos povos indígenas e quilombolas. Ela fala, durante as reportagens, traz a ideia de que pessoas de fora eram contratadas para os cargos altos, como engenheiros, médicos, administradores, e os quilombolas, ribeirinhos, indígenas, eles ficavam com a mão de obra que era mais subdesenvolvida. Essas imagens que a gente pode ver dentro de uma fábrica e as crianças ribeirinhas ao lado brincando de uma reportagem de 1980. De 1990 até os dias atuais, a gente consegue ver os movimentos ambientalistas, que começa a ter um apelo mais conservacionista, que o que aconteceu durante a ditadura militar foi uma exploração desgastante da Amazônia e dos recursos dela. Então, a partir de 1990, começa esse movimento ambientalista. Então, sem o planejamento dos recursos da floresta, ela começa a perder a cultura tradicional, diminui a população indígena, e com isso a gente começa a ver os danos ambientais. Então, começa a trazer uma narrativa de um ambiente mais fragilizado,
onde as ações de conservação e de denúncia da exploração, elas ganham um destaque fundamental e começa a enfatizar a necessidade de iniciativas voltadas para esse desenvolvimento sustentável dentro da Amazônia. Né? Tanto que aqui na reportagem de 2020 ela fala da queimada na Amazônia. Então, de um lado ela está mostrando a Amazônia queimada e de outro a Amazônia verde. E à direita aqui uma criança indígena mexendo com um tatu-bola em meio a galinhas. E aqui na reportagem de 1995 à esquerda a gente pode ver a cultura tradicional de crianças brincando perto do rio, vestida de pirarucu, um peixe típico da região. Então, as narrativas discursivas e imagéticas sobre a floresta amazônica da National Geographic, elas ajudam a gente a construir diferentes percepções culturais e econômicas ao longo desses 126 anos da história. Ela começa como uma parte intocada, como não tem nada, como é só no Brasil, aí passa para uma indústria para uma parte totalmente industrializada e viemos ao meio de que a gente precisa conservar isso aí. Então, essas narrativas, elas enfatizam a descrição dos espaços e a relação humana com esses recursos, criando a ideia e a construção da geografia sociocultural. Eu quero agradecer à professora Ana Paula por ter me orientado nesse trabalho, à FAPESC, ao UDESC, ao CNPq e ao Grupo Atlas. Muito obrigada. Quaisquer dúvidas, estou à disposição pelo meu e-mail.